Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo à hora que você estiver vendo esse vídeo. Queria primeiramente agradecer, ao convite do NEFA, por intermédio do Sr. Luiz Lenart, em participar desse trabalho do Prosa com Chico, que é muito bacana. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pontes. Quantas vezes na nossa vida nós já fomos pontes? As pontes, elas aparentemente não têm nenhuma função, porque elas são imóveis, elas são silenciosas, elas aparentam que não vão servir para nada. Mas essa mesma ponte possibilita que nós cheguemos ao outro lado do caminho com segurança e principalmente com rapidez. Então hoje nós vamos aproveitar o caso que está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, um capítulo que trata exatamente sobre pontes. E ele diz assim: falávamos ao Chico sobre esses assuntos ao passarmos sobre uma ponte, e ele lembrou Casimiro Cunha em sua maravilhosa Cartilha da Natureza, que ele psicografou, dizendo: ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo-a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. Lembrou-se também de haver Emmanuel lhe perguntado um dia: você já serviu de ponte alguma vez, Chico? E que ele silenciara. Então esse é o trecho que está lá, nesse livro, e que faz a gente refletir um pouquinho sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto do silêncio. Ao ser perguntado se ele já foi ponte alguma vez, Chico silenciou. E isso é algo que nos remete ao pensamento, nos remete à meditação. Algumas vezes as pessoas nos fazem perguntas que nos levam a silenciar. A gente silencia porque quando essa pergunta vem, a gente precisa refletir sobre aquilo que nos foi perguntado. Quantas vezes nós fazemos coisas em nossa existência no automático? A gente não para, a gente não reflete, a gente não pensa sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, nós precisamos silenciar para que a nossa cabeça possa organizar as ideias, possa se lembrar, possa raciocinar sobre tudo que fizemos. E foi exatamente isso que o Chico fez. Ele silenciou para pensar sobre aquilo que lhe foi perguntado. Então, em primeiro lugar, antes da gente discutir as pontes, a gente precisa pensar sobre esse silêncio. Quantas vezes na nossa existência nós precisamos nos silenciar para conseguir compreender aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos enfrentando e, principalmente, aonde nós precisamos chegar. Sair do automático, às vezes, é muito difícil. A gente tem esse costume, de manter tudo sendo feito automaticamente, rapidamente. Mas a gente precisa parar, a gente precisa se concentrar e a gente precisa silenciar. Não é silenciar o mundo lá fora, mas silenciar o mundo dentro de nós. Para que a gente consiga, então, organizar as ideias e aí sim pensar sobre a pergunta que nos tenha sido feita, como foi o caso do Chico. Será que nós já fomos pontes em algum momento na nossa existência? O que seria ser ponte? A gente precisa pensar que nada em a natureza é inútil. Já nos disseram os espíritos através de Kardec que tudo tem a sua função, a sua utilidade. Deus não faz nada de inútil, pois Ele é perfeito e a perfeição não admite inutilidades. Sendo assim, tudo é útil. Então, nós chegamos num ponto em que nós precisamos observar sobre a nossa inutilidade. Então, são naqueles momentos em que menos achamos a nossa utilidade que estamos sendo pontes. Nós já falamos agora há pouco que a ponte que aparentemente é inútil tem uma grande utilidade. Então nós somos pontes quando permitimos que o outro desfrute da nossa companhia para que não se sinta sozinho. Nós somos ponte quando um irmão faminto se aproxima e podemos lhe oferecer alguma comida.
Nós somos ponte quando ouvimos com carinho a tristeza do outro, sem julgamento, sem martirização, apenas com o carinho e o amor dos ouvidos. E é muito importante que para sermos ponte, a gente precisa, antes de mais nada, estar dispostos a parecermos inúteis. Quando estamos dispostos a servir, verdadeiramente servindo ao propósito de Deus, mesmo nos sentindo inúteis, Deus se aproveita para colocar um ensinamento naquele momento. Então, quem nos permitiu ser ponte vai estar grato pelo nosso auxílio. E nós, mesmo sem saber da nossa utilidade, estaremos sempre servindo na seara do bem. Nós estamos tão preocupados todas as vezes em sermos úteis, né? Em fazermos alguma coisa. Queremos correr, queremos resolver, queremos dar soluções. Mas às vezes o que a gente precisa é justamente ser inútil. Inútil entre aspas, porque nada é inútil em a natureza. Se tudo tem um propósito, mesmo quando nós achamos que estamos sendo inúteis, estamos sendo de tremenda utilidade. E essa nossa utilidade está justamente naquilo que a providência divina precisa para trabalhar. Deus auxilia aos seus através dos próprios homens. Então somos nós aqui, enquanto encarnados, que trabalhando uns com os outros vamos nos ajudar. E essa nossa aparente inutilidade vai nos permitir ser pontes, vai nos permitir ligar aquilo que Deus tem para alguém que está precisando receber. Que nós nunca percamos a oportunidade de sermos pontes e que Deus abençoe a todos nós em cada passo que dermos nessa caminhada. Muito obrigada.